Muito bem. Quem escolheu essa música foi a Luciana Tokozima, né? E ela escolheu essa música porque ela ficou desempregada há um tempo muito grande e ela procurou muito tempo um emprego, e agora, no meio dessa complicação, ela conseguiu um emprego, né? E ela que tinha pedido para cantar essa música porque por esse testemunho que tem acontecido na vida dela, tá? E pensar na letra dessa música, naquilo que a gente está passando de provação, né? E que Deus possa abençoar mais uma vez nosso dia, né? Vamos estar cantando então, Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé.
que a cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor Deus, nós queremos romper em fé, Pai. Mais um dia nós queremos confiar em Ti. Mais uma vez, Senhor, nós queremos depositar as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos consagrar. Queremos pedir para que o Senhor venha santificar esse dia, santificar as nossas vidas, santificar esse tempo gostoso e proveitoso, Senhor, de olhar para a Tua palavra e de entender tantas coisas boas e importantes que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado, Pai, por cada pessoa que tem aqui se dedicado a esse momento do estudo da Tua palavra, que tem se dedicado na devocional e que tem se posicionado, Pai, para ser um povo temente ao Senhor, um povo obediente ao Senhor. E Deus, assim como essa música diz, Pai, que as nossas provações não são maiores que o nosso Deus. Deus, as nossas provações não vão nos impedir de caminhar com o Senhor. Talvez nós estejamos meio presos, meio isolados, mas a Tua palavra não está presa e nem isolada, Deus. A Tua palavra é a verdade, Deus, e nós queremos nos apoiar nela. E nós queremos viver, Senhor, conforme a Tua palavra. Por isso nos ensina, Senhor, a cada dia viver conforme a Tua palavra, viver conforme a Tua vontade, viver conforme o Teu querer, viver para agradar os Teus olhos e o Teu coração, Pai, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Molda-nos, Senhor. Nós Te pedimos e clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá, que hoje tem bastante coisa para ver, né? Vou tirar aqui. Muito bom. Ó, quando começou o louvor tinha umas 8 pessoas. Eu falei, ixi, hoje vai ter pouca gente. Já voltamos com 25 pessoas. Vamos lá. Então a gente terminou o estudo de sábado com o Rei Jotão, né? O Rei Jotão. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? A gente terminou com 25, 26, 27. A gente terminou com o Rei Jotão. E aí a gente vai começar hoje com o Rei Acás. E aí depois do Rei Acás a gente entra em Ezequias. E o Rei Ezequias vai do capítulo 29, 30, 31 e 32. Né? E aí a gente vai ver esse rei que fez coisas muito boas. E a gente vai ver como é importante, no meio de um povo que esqueceu de Deus, a gente vê a restauração, a renovação das nossas vidas com Deus. Vamos lá. Então, 2 Crônicas 28, começa assim, versículo 1 a 4, Acás, com 20 anos, reinou durante 16 anos, agiu mal, fez tudo errado conforme o Eterno diz. Não foi como seu avô Davi, né? Ele seguiu as ideias idólatras de Israel, do Reino do Norte, e até fundiu estátuas para Baal, queimou incensos proibidos a Ben-Rimon, até ofereceu o próprio filho como sacrifício, que era uma abominação do Senhor. Eu não sei se vocês lembram aqui, mas eu falei sobre esse sacrifício dos filhos, né? E eu falei, na verdade eu considero isso um assunto bastante delicado. Por quê? Porque assim, esse Deus, eles ofereciam os filhos ao Deus Moloque, né? E o Deus Moloque, ele era esse Deus que esse sacrifício dos filhos. Eu acho assim, pais que sacrificam seus filhos
é uma maldição, é uma abominação aos olhos de Deus. Beleza. Mas como que fica essa ideia de que Deus sacrificou o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós? Não é verdade? Não sei se você já parou para pensar. Eu fiquei com esse negócio encucado na minha cabeça, né? Há muito tempo, não agora, há muitos anos atrás. Poxa, mas se Deus está falando que é uma abominação sacrificar os filhos para algum motivo, por que que o próprio Deus sacrificou o filho dele para morrer numa cruz por nós, tá? Se você não pegou esse estudo, aí eu vou pedir para você olhar ali no YouTube e a gente tem a devocional, não sei que dia que é, mas a devocional de 2 Reis, capítulo 17. Então anota aí. No estudo que eu fiz, que nós fizemos juntos aqui, né? De 2 Reis, capítulo 17, eu tive eu fiz um pedaço do estudo só falando sobre isso. Só falando do sacrifício dos filhos, dessa abominação, mostrando para vocês qual é a diferença do que essas pessoas sacrificavam seus filhos e qual a diferença de Deus sacrificar o filho dele por nós, quais os pontos principais dessa diferença e o que isso implica para nós hoje em sacrificar os nossos filhos para um bem egoísta, para o nosso bem, para o nosso trabalho, para a nossa fama, para enriquecer, para adorar o Deus do dinheiro, tá? Não vou falar sobre isso agora, porque a gente tem 6 capítulos pela frente, eu já falei sobre isso. Se caso você procurar essa devocional de 2 Reis 17 e não achar essa resposta, depois você me escreve que eu não quero que você morra com dúvida, tá bom? Então, assim, aí você me procura e eu te ajudo a entender de novo, porque só não quero gastar esse tempo de novo, que era um apêndice grande que a gente usou para falar sobre esse assunto, tá bom? Então, assim, Foi no dia 20 de abril. olha, ó, 20 de abril, tá? Então, assim, se você procurar lá nos registros do YouTube, você vai descobrir que dia 20 de abril a gente falou sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para Crônicas 28. Então, versículos 5 a 8, Deus entregou ao rei da Síria, que atacou e derrotou, levou muitos prisioneiros para Damasco, né? Aqui, entendendo que esse ataque foi muito por conta do povo de Israel. Israel, Samaria, cativeiro. Israel atacou e venceu. Aí tem a história do rei Peca, né, do rei da Síria. Ele matou 120 soldados de Judá. Pessoal, vou passar bem rápido aqui. Tá tudo aqui em 2 Reis, capítulo 16, tá? Os detalhes dessa história. Pois abandonaram a Deus. Zincri, herói efraimita de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, e os israelitas capturaram 200.000 pessoas de Judá e os despojos e levaram para Samaria. Aí o versículo 9 a 11, nós vemos aqui que houve uma palavra do profeta Obed, né? Então o profeta Obed aqui, ele volta para o povo de Israel e diz o seguinte: Deus usou vocês para castigar Judá, mas vocês exageraram, né? E cometeram grande pecado diante do Eterno, né? E aí o profeta ainda fala assim: mandem de volta os prisioneiros, senão o fogo da ira de Deus cairá sobre vocês. Deixa eu dar uma paradinha aqui. A gente está olhando aqui que o povo de Israel foi usado para castigar o povo de Judá, para que Judá aprendesse uma lição. Judá estava errado e Israel então foi usado por Deus para castigar, para tentar corrigir o povo de Judá. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, principalmente mães, né? Vocês, sei lá onde vocês estão, na sua vida de vocês. Você já deu bronca em alguém e você exagerou na dose? Eu não sei se alguém já sentiu isso, né? Eu já senti, né? Vou perguntar de novo. Você já deu bronca em alguém, nos seus filhos, e você exagerou na dose? Quando Né? está com raiva, a gente E eu exagera. vou dizer uma coisa para vocês, né? Assim, só uma ilustração, né? Quando acho que a Yuyu era um pouco menor, né? E eu não sei, é uma coisa de estudo, de escola,
E eu tava cheio de coisa para fazer, tava super cansado, um monte de coisa para pensar. Não é justificativa, mas eu dei uma bronca exagerada na minha filha, exagerada mesmo, né? É, e ela foi pro quarto, ficou chorando, tal assim. Aí depois de um tempo eu senti o Espírito Santo de Deus falando para mim: Joel, você errou, cara. Você viajou, não precisava falar daquele jeito. Você pisou na bola, vai lá e resolve isso aí. No primeiro momento eu pensei assim: eu sou o pai, tá ligado? Eu sou o pai, eu mando nessa casa, então não preciso fazer nada. Não, mas o Espírito Santo foi mais forte do que meu orgulho, graças a Deus. E eu lembro que eu orei, eu chorei diante do Senhor, pedi perdão a Deus, e depois eu fui lá no quarto falar com a Yuyu. Eu lembro muito bem dessa cena porque foi algo assim que me marcou demais. Ela era pequena ainda, mas eu cheguei, eu ajoelhei, ela estava sentada numa cadeira, eu ajoelhei os pés dela e dei um abraço nela. Ela estava chorando, daí eu falei assim: Yuyu, papai errou, exagerei aí no que eu falei para você, e não é porque eu tô certo e você estava errada que eu podia falar daquele jeito com você. Eu exagerei e eu errei. Papai estava arrependido do que fez e eu quero te pedir perdão, né, por ter exagerado na dose, né? E eu orei para Deus curar. Se tivesse ficado alguma ferida, eu orei para Deus curar a ferida no coração dela, né? E que foi minha causa, fui eu que errei, e eu pedi perdão para minha filha chorando. E aí os dois choraram e a gente orou e a gente pediu perdão pro Senhor, e foi até melhor porque acho que Deus assim até tratou os dois, né? Tanto ela como eu, e a gente foi curado. Um outro incidente que eu vou falar para vocês aconteceu comigo com meu pai, né? Meu pai tinha acabado de comprar um carro carésimo, era um carro alemão, muito caro. E aí a gente ia viajar, e eu falei assim para eles no final de semana, acho que eu estava na faculdade. Eu falei para eles assim: pai, eu vou dirigir para vocês porque a viagem é longa, era umas 7, 8 horas de viagem. Eu falei assim: eu vou dirigir para vocês não se cansarem. Ah, beleza, tá bom, né? E aí assim, de manhã eu fui, o meu pai falou assim: vai lá, esquenta o motor do carro. Daí eu fui lá, liguei o carro. Quando eu entrei, eu liguei o carro não ligou. Aí ele ficou muito bravo, mas ele ficou muito bravo, ele ficou muito bravo. E aí ele pegou o outro carro da minha mãe, botou as coisas dele lá dentro e foi embora e me deixou lá com o carro sem ligar. E eu fiquei assim: meu Deus, o que eu fiz, né? Eu queria fazer uma boa ação para eles e acabei tomando uma bronca gigante. Ele foi embora bravo. Aí depois eu descobri que assim, o carro estava muito próximo da parede e eu entrei pelo lado do passageiro, não pelo lado do motorista. E aí esse carro ele tem um sistema de defesa que se você não entrar pela porta do motorista, o carro não liga. Aí eu abri a porta do motorista e fechei, e aí o carro ligou, né? Aí o meu pai já estava a horas de estrada, né? Aí eu liguei pro meu pai e falei: pai, descobri, né? É porque se você não entrar pela porta do motorista, o carro não liga, né? E aí eu pedi desculpa para ele e fiquei em casa assim. Depois que ele chegou lá no lugar onde ele ia viajar, tal assim, meu pai me ligou assim, quase chorando, e me pediu perdão, sabe? E falou assim: nossa, Joel, errei, me perdoa porque eu fiquei muito bravo, exagerei, né? Então assim, tô contando duas ilustrações, uma do lado que eu fiz para minha filha, uma do lado do meu pai, né? Então assim, se você um dia já exagerou na bronca, ou se um dia no futuro você exagerar na bronca e o Espírito Santo colocar no teu coração: olha, você exagerou na dose, né? Você exagerou. Peça perdão ao Senhor, né? E aí a gente vê aqui nesse texto, né? Que Deus falou assim: olha, se você não mandar de volta, o fogo da minha ira vai cair sobre vocês, né? E eu entendo que nós precisamos ter coragem de abandonar o nosso orgulho e reconhecer o exagero de um castigo, o exagero de uma bronca, e reavaliar
isso, né? Eu até digo para vocês, o que significa esse fogo da ira de Deus, né? Talvez você não vai ver, né? Você exagerou na bronca. Você não vai ver o fogo de Deus caindo sobre a tua cabeça e queimando a tua vida, né? Não é o fogo do fogão que vai subir em você e queimar o seu dedo, não. Eu entendo o seguinte, esse fogo da ira do Senhor pode ser você vê o seu filho, sua filha crescendo amargurado e ferido por uma bronca exagerada que você deu na infância. Você entende? É a ira de Deus, é uma consequência de algo, de um pecado nosso que pode trazer circunstâncias terríveis no futuro. E essa é assim que é a ira do Senhor. A ira do Senhor não vem assim, né? Vem uma pessoa e bate na sua cara, não. A ira do Senhor vem de várias maneiras. Mas toma cuidado, porque eu já falei para vocês, a mão de Deus é mais pesada do que a mão do homem, né? Então, assim, nós precisamos ter essa coragem de nos arrepender e nos entregar nas mãos do Senhor. Versículo 12 e 13, os líderes de Efraim, eles que receberam essa palavra, né? Então, Azarias, Bezerias, Gesisquias, Amasa, eles não concordaram com a vinda dos prisioneiros para Israel, e eles mandaram devolver os prisioneiros de Judá. E aí o que eles fizeram? Eles trataram bem dos prisioneiros, deram comida, botaram roupa em quem eles tinham tirado roupa, porque eles humilharam mesmo o povo de Judá. Aí eles meio que, de uma certa forma física, eles pediram perdão para o povo e mandaram o povo de volta para Judá. Depois disso houve um ataque e mais invasão dos filisteus, ainda no versículo 16 a 21. Né? E no 16 a gente vê aqui uma atitude pecaminosa do rei Acás, porque o rei Acás pediu ajuda do rei da Assíria. Mais uma vez, né? Não vamos confundir Síria com Assíria. Síria é um lugar, Assíria é um outro lugar, tá? E aí o rei Acás pediu ajuda do rei da Assíria, e isso foi uma atitude pecaminosa. Nós já vimos na atitude de outros reis que pediram ajuda de outros reis ao invés de confiar no Senhor Deus, né? Então, assim, esse foi mais um erro, né? De tantos erros de Acás, esse foi mais um erro do Acás. Os edomitas voltaram a atacar Judá, levaram muitos prisioneiros, teve o ataque dos filisteus. O rei Acás foi arrogante e achou que não precisava de Deus. Judá cai na depravação. Ele conversa com aquele rei da Assíria, Tiglat-Pileser, né? E pediu ajuda para esse rei da Síria, uma aliança com o rei da Síria, Tiglat-Pileser. E só que ele, ao invés disso, ele humilhou o rei Acás e zombou do rei Acás. E há mais que isso ainda, né? O rei Acás, para tentar convencer o Tiglat-Pileser para aliar ele, o Acás ele saqueou os utensílios do templo e do palácio para tentar agradar o rei da Síria. O rei da Síria pegou o agrado e não fez aliança com o rei Acás. De 22 a 25, o rei Acás não aprendeu a lição. A gente vê que o Acás não aprendeu a lição, continuou a sua idolatria e ignorância, e todos estavam contra ele, mas mesmo assim ele não se voltava para Deus. Pelo contrário, ele pensou assim: eu vou adorar os deuses dos meus inimigos, porque se os meus inimigos ganharam de mim, o Deus deles é mais forte, então eu vou adorar o Deus deles. Então, assim, pior ainda, cada vez o Acás ia se afundando mais e mais nessa questão de devoção ao Senhor, né? E ele fechou, o Acás chegou a fechar o templo e espalhou santuários pagãos por toda Judá, por toda Jerusalém. E diz a palavra de Deus que Deus ficou furioso, levou o povo de Deus à ruína. 26 e 27 acaba com Acás morrendo sem honra e o seu filho Ezequias o sucedeu, né? Ufa, chegamos no 29, né? Então o capítulo 29 começa Ezequias. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos. Agiu bem, segundo aos olhos do Deus eterno, e ele foi muito parecido com Davi. Aliás, eu digo para vocês que os comentários dizem que
Ezequias foi uma espécie de um segundo Davi, né? Vou explicar por que ele foi um segundo Davi. Ele se voltou completamente a Deus, ele tinha toda essa ideia de restauração do povo, né? Assim como Davi restaurou os erros de Saul, Ezequias, ele também vai restaurar todos os erros dos outros reis, restaurar o templo, restaurar o culto, restaurar o louvor, restaurar a adoração. E mais uma coisa que faz os comentaristas se voltarem para a ideia de que o Ezequias era um segundo Davi, é porque o Ezequias também errou, ele foi arrogante, ele teve ingratidão, ele se precipitou em alguns pensamentos, achando que ele não precisava de Deus, e ele se arrependeu dos seus pecados e voltou para Deus. Então essa é uma característica de que mostra um pouquinho dessa similaridade do rei Ezequias comparado com o seu tataravô, sei lá quanto tempo, mas o avô Davi, né? E a gente vê aqui no versículo 3 a 9, então, o Ezequias ele começa aqui uma restauração das portas do templo, ele reabriu o templo para o público, ele reuniu os sacerdotes e levitas a se consagrarem o templo do Eterno. E eu quero fazer uma paradinha muito especial aqui com vocês, tá? Na versão antiga da Bíblia, da revista atualizada de João Ferreira de Almeida, a palavra de Deus aqui nesse versículo 5 em especial, ele diz assim, e lhes disse, ouve Israel, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, nosso Deus. E numa outra versão diz, consagrem-se e consagrem o templo. E eu queria gastar um tempinho com vocês aqui para falar sobre uma coisa chamada consagração, tá? Eu acho que isso é muito importante para nós como igreja, porque assim, algumas vezes você já ouviu essa palavra consagração, e talvez você nunca deve ter entendido o que é essa tal da consagração, e eu quero resolver isso com vocês hoje. Eu quero que vocês aprendam o que é essa consagração, o que é essa santificação, o que é santificar uma pessoa, o que é santificar uma coisa, o que é consagrar uma pessoa, o que é consagrar alguma coisa, algum material, tá? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho nessa questão da consagração, né? Quando a gente fala sobre santificação, significa remover as impurezas, tá? A gente tá falando sobre essa parte da consagração, mas assim, eu não sei se você já ouviu falar, culto de consagração do templo, culto de consagração do novo pastor da igreja. Quando eu vim para a igreja da Vila, a gente teve um culto de consagração do pastor Joel para a igreja da Vila. O bispo Abi veio, né? Pastores de vários cantos da Metodista Livre vieram. A gente fez um culto bem bonito. Até lembro, foi a Eliette que dirigiu o louvor. Aliás, a Eliette é uma ótima dirigente de louvor. Eu não sei porque que ela não dirige mais, mas assim, ela é uma ótima dirigente de louvor. E aí, assim, as pessoas... Teve um culto maravilhoso. Eu e minha esposa, nós fomos lá na frente. Os pastores oraram. Os pastores da igreja coreana também vieram. Eles oraram, eles abençoaram a igreja. E eles consagraram o pastor para aquela igreja, né? Tem gente também que consagra a sua casa para Deus. Tem gente que consagra o seu carro. Tem gente que consagra o diácono, né? Outro dia, o filho da tia Keiko foi consagrado diácono na igreja de Jundiaí, né? Então, o que significa essa tal dessa consagração, né? Consagração dos bebês. Na nossa igreja, a gente sempre tem o culto de consagração dos bebês. Então, os bebês, eles vêm para a igreja e aí a gente faz um curso com os pais, porque assim, a gente quer ensinar para os pais criarem os seus filhos nos caminhos do Senhor, né? Então, o culto de consagração dos bebês tem um treinamento, um curso para os pais cuidarem bem dos seus filhos, e a gente consagra os filhos
dos pais que decidiram criar seus filhos do Senhor. Então, o que significa essa consagração? Qual o critério? O que é importante nisso, tá? Eu não vou abrir todos os textos, mas se você estiver anotando, anota aí, né? Na Bíblia, quando ela fala de consagração, ela fala de consagração de algo ou alguém, tá? Então, por exemplo, consagração de pessoas. Anota aí, Êxodo 22:31. Êxodo 22:31. Não vamos abrir agora para a gente não demorar, porque a gente tem muitos capítulos hoje, mas Êxodo fala sobre Jesus, Deus, ele olha para o povo de Deus e fala assim: vocês serão o meu povo que eu santifiquei. Ou seja, quando Deus escolheu Abraão, escolheu Isaac, Jacó teve 12 filhos, dos 12 filhos criou-se as 12 tribos. Deus chega para esse povo e fala assim: vocês serão meu povo consagrado e santificado. Então, a consagração de pessoas. Por exemplo, a consagração, outro item seria a consagração de campos, né, de terreno, de terras, de posse. Levíticos 27:21. A gente vê que aqui uma das leis, quando trabalha as leis dos levitas, eles também, sempre que eles tomavam posse de um lugar, eles consagravam aquele lugar, eles abençoavam, pediam a bênção de Deus para aquele lugar. Também a Bíblia fala sobre a consagração das ofertas, né? Então tem a consagração das ofertas. Deuteronômio 12:26. Se você estiver anotando, Deuteronômio 12:26. Mesmo as nossas ofertas, elas precisam ser consagradas, né? Eu lembro que lá na igreja coreana, na metodista eu nunca vi isso, né? Mas na igreja coreana, as crianças, quando elas iam fazer a oferta no domingo, no sábado, elas pegavam o dinheirinho que elas iam ofertar, elas colocavam na mesa, colocavam uma toalha em cima do dinheiro e passava ferro para que aquela nota ficasse retinha assim. E aí eles não dobravam, colocavam dentro do envelope. E no domingo, quando as crianças iam ofertar ao Senhor, elas pegavam aquele envelope com as duas mãos e colocavam dentro do gasofilácio com as duas mãos. Eu falei: pessoal, de onde você tirou isso da tua cabeça, né? E eles falavam assim: não, os nossos pais nos ensinaram que nós precisamos consagrar a nossa oferta antes de entregá-la ao Senhor. Olha que bonito, né? Negócio legal. E eu aprendi a fazer esse negócio assim, mas assim, claro, eu não quero criar muitas atitudes religiosas, exagerar nas atitudes religiosas, porque depois a gente perde a noção do que é, do que significava, né? E aí, mas depois de um tempo eu só vi no comecinho, quando eu entrei na igreja coreana, depois eu não vi mais. Mas assim, bonito, né? Você consagrar aquilo que você vai entregar ao Senhor, né? Aqui em casa, a minha esposa que cuida das finanças, e sempre que a gente recebe uma oferta, o salário, tudo assim, a primeira coisa que a Débora faz é: vamos consagrar o dízimo ao Senhor Deus. É a primeira coisa que a gente faz. A gente ora e fala: Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, e nós vamos estar dando esse dízimo ao Senhor. A primeira coisa que a gente faz, a gente não mexe no dinheiro enquanto a gente não separa esse pedaço do que a gente ganha para Deus como oferta. Então, consagração das ofertas e dos dízimos, Deuteronômio 12:26. Do dinheiro e dos utensílios também, né? Outra coisa que a gente vê na Bíblia é do dinheiro ou utensílios, Josué capítulo 6, versículo 19, se você estiver anotando, né? Ele fala sobre isso. E uma outra coisa que a Bíblia fala para consagrar, olha só que interessante, pessoal: consagrar o seu dia. Consagrar o seu dia, né? Acorde de manhã, consagre o seu dia ao Senhor. Lá, se você estiver anotando, anota aí, Neemias 8:9. Neemias 8:9. Consagre o seu dia ao Senhor. Hoje de manhã, quando a gente começou em oração, eu orei pedindo assim: Deus, consagramos esse dia ao Senhor, né? E outra coisa que a Bíblia fala em consagração também é lugares, né? Então em Jeremias 31:40 tem uma consagração dos lugares, da tua casa, da tua sala, da igreja. Quando a gente inaugurar a nossa igreja, né? A nossa igreja estava ficando bonita, né? Vocês conseguiram ver no culto de ontem o palco assim? A gente colocou ali à frente da igreja
para todo mundo poder ver o que está acontecendo lá. E domingo que vem a gente vai fazer um update nas mudanças, como que tá as salas, como que tá o teto, como que tá ficando lá embaixo na cozinha. A gente vai fazer um update, um videozinho, para mostrar para vocês como que tá ficando a nossa igreja de novo, tá? Mas assim, a gente vai precisar fazer um culto de consagração, né? Então, quando a gente entrar lá na nossa nova igreja, na nossa nova sede, nós vamos fazer um culto de consagração, bem bonito, uma festa, né? Convidar pessoas, convidar pastores que fizeram parte da história da igreja, chamar o bispo para orar por nós, né? E pedir a bênção das pessoas, das nossas igrejas Metodista Livre. E aí a gente vai fazer uma grande festa de um culto de consagração ao Senhor, né? Então, assim, eu queria dizer para vocês que é importante essa atitude de consagrar. O que é consagrar, pessoal? Em outras palavras, consagrar é uma oração que você faz, né? A gente até pensa assim, pô, mas uma oração tão simples, né? Mas é uma oração simples, né? Que na verdade para o seu coração não é simples. Para Deus não é simples. Parece uma atitude simples, mas para Deus não é simples. É algo que você está falando assim, ó Deus, eu ganhei esse computador aqui, eu quero usar esse computador para a tua glória, para o teu louvor. Quero consagrar esse computador para ti, né? Entende? Então, assim, é importante as coisas ou alguém, quando a gente consagra, é uma oração, é uma cerimônia que a gente faz para quê? Para colocar isso diante de Deus e consagrar e dar para Deus. Falar, Deus, eu quero que o Senhor use isso para a tua glória. Mas é aí uma pergunta que fica, né, na sua cabeça ou na minha. Então quer dizer que consagrar alguma coisa dá poder para aquela coisa? Tipo assim, estou dando poder para aquela coisa. E eu queria dizer para vocês que não, tá? Não existe nenhum poder sobrenatural que vem quando você consagra uma coisa. Eu vou consagrar esse celular aqui. Ó. Esse celular está consagrado. Aí esse celular cria um poder nele, começa a brilhar. Não brilha nada, não acontece nada diferente. Por quê? Porque o fato de você consagrar não deu poder para essa pessoa, ou para esse lugar, ou para essa coisa. Não deu poder nenhum. Agora, a consagração, ela precisa ser acompanhada de 3 coisas. Obediência ao Senhor Deus, temor ao Senhor Deus e buscar a vontade de Deus. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. A consagração de pessoas, a consagração de coisas, a consagração de lugares, elas têm mais a ver com os efeitos das bênçãos de Deus através daquilo que nós consagramos ao Senhor, do que propriamente dito de achar que a gente vai dar poder para aquilo que a gente consagrar, aquilo que algumas pessoas ungem, né, com óleo, não sei, assim, eu não costumo fazer isso não, mas assim, eu entendo que uma oração é suficiente para você consagrar, né, a pessoa ou alguma coisa, né? Então é muito importante você entender que a consagração sem a obediência a Deus, sem temer a Deus, sem buscar a vontade de Deus, ela não serve para nada. Serve para nada, né? Entendeu? Não adianta você consagrar um negócio e usar tudo errado, não ter temor ao Senhor, não obedecer ao Senhor, não buscar a vontade do Senhor. Se você consagrou e não fez isso, aquela atitude de oração que você fez não serviu para nada, né? Então a consagração, de uma certa maneira, ela tem a ver o quê? Com começar bem, não é verdade? É bom começar bem direcionado, né? Quando você começa alguma coisa e você fala, olha, é para lá que você vai. Você começa bem, você aponta uma direção, você aponta uma causa, você aponta uma finalidade. Quando você começa uma igreja, você precisa começar falando da visão, do valor, do propósito, da missão. Ou seja, começar bem significa orar, consagrar, colocar tudo direcionado para o lugar certo, né? Então, quando você consagra, né, um exemplo, né, uma pessoa chega, compra uma casa, ganha uma casa, sei lá, comprou uma casa. E aí a primeira coisa que essa pessoa faz uma oração de consagração. Esse texto eu vou pedir para você abrir. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5. Abre aí na sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5. A palavra de Deus diz assim:
pois tudo o que Deus criou é bom. Nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra e pela oração. É santificado pela palavra e pela oração. Então, sempre que a gente vai começar alguma coisa, inaugurar alguma coisa, a gente ora por isso, né? Outro dia até a gente estava falando alguma coisa sobre isso. Se não me engano, acho que foi a Karina que falou assim: quando eu ganho alguma coisa, uma doação de alguém, eu sempre consagro aquilo para o Senhor, né? E é legal, é interessante você fazer isso, porque você não sabe de onde veio, você não sabe o que fizeram com aquilo. Mesmo a nossa igreja, nós estamos indo lá para um prédio na Praça Guaraci, número 16. Antes de ser igreja, era o quê? Você entende? Não, assim, claro, a gente não precisa ficar encucado com essas coisas, mas assim, o que eu sei antes de ser a nossa igreja, era um depósito e um centro de treinamento da Tupperware. Então eram 3 salões, né? O subsolo, o térreo e o primeiro andar, e era para armazenar aqueles monte de pote Tupperware, né? E aí e era feito os treinamentos das pessoas que vendiam Tupperware. Nada de demônio, nada de diabo, nem tudo isso, né? Mas assim, a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. A gente não sabe que pactos que as pessoas fizeram lá dentro daquele lugar. E também eu quero dizer uma coisa para vocês. Não preciso ficar muito encucado com isso. Não preciso. Agora, no momento em que eu chego naquele lugar, e que a gente fez isso, né? E a gente vai lá, e a gente leva o pastor, e a gente leva o outro sacerdote, outro pastor, sei lá. E a gente chega naquele lugar, a gente levanta os nossos braços naquele lugar, fala: Deus, nós consagramos esse lugar para o Senhor. Queremos deixar ele nas tuas mãos, que ele seja usado para a tua glória, para o teu louvor. E eu queria dizer uma coisa para vocês: nenhuma consagração do diabo é mais poderosa que a consagração para Deus. Ou seja, nada que aconteceu no passado, qualquer coisa, se foi dedicado ao diabo, se tinha mão de satanista, se tinha não sei o quê, quando no momento que nós consagramos aquilo ali ao Senhor, está consagrado. Vai depender o quê? De você buscar em obediência, em temor e buscar a vontade de Deus para usar aquilo ali para a glória de Deus, e os efeitos daquilo ali vai ser bênção para a sua vida e para todos que entrarem lá. Tá entendendo, pessoal? Então, isso a gente faz, aí eu tô falando, isso a gente faz com lugares, isso a gente faz com coisas, isso a gente faz com pessoas. Então, quando a gente está consagrando os bebezinhos lá da nossa igreja, o que a gente está fazendo? Nós estamos colocando eles diante de Deus e consagrando eles para o nosso Senhor Deus, com o consentimento e com a direção dos seus próprios pais. A gente nunca vai fazer isso de uma forma contrária ao que os seus pais. Se os seus pais não querem, não tem problema nenhum. Ninguém vai te amaldiçoar por causa disso, ninguém vai dar bronca, ninguém vai impedir você de vir na igreja. Isso é algo que tem que partir da vontade das pessoas e que tem que ser orientado pelos líderes. Então, pessoal, se você está há muito tempo na igreja e é a primeira vez que alguém te fala sobre o que é uma consagração, eu, como pastor, te peço perdão, porque deveria ter falado isso antes para vocês. E para vocês que estão aprendendo agora, então assim, graças a Deus, eu estou fazendo a minha parte como líder de explicar para vocês o que significa uma consagração. Consagração de alguém ou consagração de alguma coisa, e por que a gente faz isso e como é importante você pensar nisso. Então, assim, muita gente, principalmente o pessoal que trabalha um pouquinho com essa questão da batalha espiritual, enxerga demônio em tudo. Que aquilo ali foi consagrado para o diabo, que aquele ali é satanista, e algumas marcas assim, Nike, Pampers, Pringles, algumas marcas que eles falam: não, esse é de satanista, esse aqui não sei o quê. Pessoal, tudo que você tem que é consagrado ao Senhor, está consagrado, e tudo que veio do passado já foi eliminado. Então, assim, talvez, claro, pessoal, não é para você sair na sua casa agora: eu consagro essa mesa, eu consagro esse copo, não é para você ficar fazendo isso, tá? Assim, talvez hoje você faça o seguinte, assim, ó: Deus, eu consagro a minha casa para o Senhor. Deus, consagra a minha casa para o Senhor. Te pertence? Te pertence? Então você
pode fazer isso, você tem autoridade de fazer isso, tá? Não vai consagrar a casa do vizinho porque não é tua, tá bom? Consagra só aquilo que é teu, né? Consagra aquilo que é teu para uso do Senhor e busca sempre isso, né? Eu consagrei e tal. Tá consagrado? Beleza. Então vamos obedecer ao Senhor, vamos temer ao Senhor, vamos buscar a vontade do Senhor para isso. Seja com qualquer coisa, pessoal. Principalmente para aquilo que você dá valor para aquilo ali. Seja seu celular, seja seu computador, seja sua casa, seja seu carro, seja sua roupa, seja o que for, pessoal. Consagre ao Senhor. Isso é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Vamos voltar lá para capítulo 29. 2 Crônicas 29. Então, o que o Ezequias fez aqui? Ele falou para os levitas: levitas, consagrem-se ao Senhor e consagrem o templo. Porque o templo tinha sido profanado. Então, assim começa aqui, pessoal, esse capítulo, esse versículo aqui, esse pedaço do reinado o capítulo 29 do rei Ezequias, a gente vê aqui que começa uma restauração geral do povo, né, da nação, uma restauração da nação inteira. E começa aqui, a restauração começa pela parte espiritual. Começa a restauração que Ezequiel está promovendo aqui, ela começa na espiritualidade das pessoas, né? Então, quando uma pessoa se converte para o Senhor Jesus, ela começa a vir na igreja, a restauração, sabe, toda a transformação nessa pessoa começa na espiritualidade, começa lá no coração, né? Então eu entendo que essa restauração que Ezequiel está promovendo, ele está promovendo uma restauração da espiritualidade, uma restauração da cosmovisão. Lembra que eu falei para vocês sobre essa palavra bonita, né? Cosmovisão, o jeito que você enxerga as coisas, uma restauração no teu pensamento, uma restauração no seu modo de criar essa política de governo na sua casa, política de governo na igreja, política de governo de você com Deus, como que você quer viver com Deus de agora em diante, entendeu? Então Ezequiel aqui, ele está fazendo uma restauração que vem de dentro para fora. Então assim, por exemplo, pessoal, quando uma pessoa se converte para o Senhor Jesus, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente ensina ela. Trazer uma Bíblia debaixo do braço, usar terno e vir para a igreja. Né? Não, isso é mudar de fora para dentro. A gente não quer uma mudança de fora para dentro. A gente quer uma mudança de dentro para fora. Né? Então, eu vou falar um caso para vocês. Tem um amigo meu chamado Renato. Né? A irmã dele se converteu, foi na igreja. E aí a irmã dele estava orando por ele, para ele se converter, para ele conhecer o Senhor Jesus. Ele falou assim, eu nem era pastor, eu era um jovem. Ele falou assim, Joel, queria que você fosse na minha festa de aniversário, para você encontrar com meu irmão e para você falar de Jesus para ele, né? Porque eu estou orando por ele. Eu falei, meu irmão, minha querida, quem sou eu, né, para fazer um negócio desse? Eu era um jovenzinho assim, eu falei assim, eu até vou na tua festa, tem comida lá? Eu falei, tem, então eu vou, né? Mas aí eu fui na festa, e no meio da festa, imagina, aquela bagunça, tal, música, comida, gente rindo, gritando, e aí no meio da festa, ela traz o irmão dela vestido de preto, assim, com um cinto com uma fivela gigante, com cigarro na mão, fumando, né? Aí o rapaz chega, senta do meu lado e fala assim, ó, esse aqui é o Joel, quero que você... Joel, esse aqui é o meu irmão Renato, quero que você conheça ele, né? Me deu até medo, falei, nossa, né? O que eu vou fazer agora? Aí eu cumprimentei ele, sentei, eu lembro que eu orei e falei assim, ó Deus, me dá as palavras na minha boca, porque eu nem sei como começar, eu não sei nem o que falar para esse cara super estranho, vestido de preto, com a fivela de um cinto, fumando, com cigarro na mão, cerveja na outra, né? Eu falei assim, ô Deus, o que eu falo, né? Ele sentou lá, e aí ele falou assim, ó, minha irmã fala muito bem de você, mano. Aí eu falei assim, por que ela fala bem de você? Eu falei assim, deve ser porque eu tenho Jesus. Aí eu comecei a falar, é porque eu tenho Jesus. Aí eu comecei a falar da minha vida, como que eu tinha conhecido a Jesus, como que eu tinha entregado minha vida para Jesus, o que eu era sem Jesus,
o que eu sou agora com Jesus, eu comecei a falar para ele o que Jesus tinha feito na minha vida, só isso. Eu não falei mais nada, eu não citei versículos, eu não citei João 3,16, eu não falei do Velho Testamento, não falei de nada, eu só falei o que Jesus tinha feito na minha vida. Quando eu olho para a cara desse rapaz, o rapaz está chorando no meio da festa, no meio das comidas, com gente rindo, gritando, se divertindo. Aquele cara sentado do meu lado começa a chorar. E aí eu falei assim: ô Renato, você quer entregar sua vida para Jesus? Ele falou: eu quero. E no meio da balada, da festa, aquele cara entregou a vida para Jesus. Ele veio na igreja uma vez, veio à igreja 2 vezes. Na 4ª vez ele me chamou e falou assim: Joel, eu não vou vir mais na igreja. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque eu não consigo parar de fumar. Eu falei assim: ué, você não consegue parar de fumar e você vai vir não vai vir mais na igreja? O que uma coisa tem a ver com a outra, camarada? Ele falou assim: não, porque eu não estou conseguindo mudar esse meu hábito ruim, né? E eu vejo aqui na igreja que ninguém fuma, que o pessoal fala que o corpo é o santuário do espírito e que a gente não pode cuidar mal e que fumar traz um mau exemplo para os irmãos. Eu falei: traz mesmo. E faz mal pro teu corpo mesmo. Mas não é por isso que você tem que deixar de vir na igreja. A igreja é um lugar de pessoas que querem ser transformadas pelo poder de Deus. E eu falei para ele, sabe, eu falei para ele assim: a transformação que Jesus faz na sua vida é de dentro para fora e não de fora para dentro. O que adianta você deixar de fumar e continuar longe de Deus? O que adianta você parar de beber bebida alcoólica e se embriagar e estar longe de Deus e ter uma vida religiosa, mas ao mesmo tempo você não tem o coração convertido ao Senhor Jesus? Aí mais uma vez ele chorou, ele falou assim: Joel, você me ajuda a vencer esse hábito? Eu falei: eu oro por você, brother, mas eu acho que essa obra é do Espírito Santo. Eu vou orar pela sua vida. E a gente começou a orar junto por isso. E o Renato parou de fumar. Ele parou, ele conseguiu deixar esse vício. É um negócio bizarro, né? É complicadíssimo, né? A pessoa se torna fisicamente dependente dessa química, né? Da nicotina. E ele conseguiu deixar de fumar. E eu falei assim: você entendeu, meu irmão? A mudança, ela tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta você mudar a sua roupa, você mudar os seus hábitos, se o seu coração ainda não foi transformado. Então a mudança, a transformação que Jesus causa em nós, a restauração do templo que Ezequias está trabalhando aqui, começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adiantava o Ezequias deixar a igreja linda, maravilhosa, e a espiritualidade dentro da igreja está toda errada. Você entende? Então assim, é muito importante a gente ter isso. A gente vai falar sobre um pouco mais disso lá para frente. Vamos lá. Aí o Ezequias, então, no versículo 10 e 11... ele fala assim: decidi fazer uma aliança com o Deus de Israel. E eu queria dizer que Deus de Israel aqui não é só o Deus do Reino do Norte, mas é o Deus que separou Israel no sentido de Jacó. Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos se tornaram as 12 tribos, e é esse Israel que Deus está falando, não o Reino do Norte, mas todo Israel. Ezequias faz uma aliança com Deus de Israel. Ele diz o seguinte: filhos, olha só que interessante, o rei chama todo o povo de filhos. Filhos, não sejam negligentes, Deus escolheu vocês para estar no meio de vocês, e vocês devem servi-lo, conduzindo e dirigindo sacrifícios a ele. Essa é a vida de vocês. Olha só, Ezequias está falando para esse povo: é assim que tem que viver. É assim que você deveria viver a sua vida. Que você não estava vivendo até agora, mas de agora em diante você vai viver. Sejam cuidadosos, sejam dedicados em tudo que vocês fizerem, né? Isso eu glorifico o nosso Deus, porque a nossa igreja, todas as pessoas que servem na nossa igreja servem com uma excelência, assim, de sair lágrima dos olhos. Todo mundo serve com uma vontade, com uma dedicação, que assim, eu fico constrangido como pastor de ver
os membros dessa igreja se dedicando, seja em coisas pequenas, seja no café, seja na escola dominical, seja na organização do templo, seja na equipe de louvor, seja em qualquer área da igreja. Eu vejo assim as pessoas servindo com excelência, com dedicação, né? E é isso que Deus quer de nós. Versículo 12 a 17, os levitas, eles obedecem, né? Então os coatitas, os gersonitas, os meranitas, descendentes de Ezatã, Asaf, Remã, Regedutum, todos eles então entram nessa consagração, eles se consagram, eles limpam o templo, eles começam a purificar o templo, tirar tudo que está de errado lá dentro. Diz que levou 8 dias para tirar todas as besteiras que tinha no templo. Imagina quanto que não tinha de besteira lá dentro do templo, né? 8 dias levou para restaurar isso aí. Aí depois do versículo 20 até o 26, a gente vê que tá vendo aqui uma restauração do culto, uma restauração da adoração, né? Pessoas que não conheciam a Deus e que se convertem, elas precisam se voltar para Deus e entender o que significa cultuar ao Senhor. Então, cultuar ao Senhor é o que o Ezequias está fazendo aqui, o reestruturar o culto. Ezequias consagrou, começou bem cedo, de madrugada, e ele começou com as ofertas de perdão. Se você não sabe o que é oferta de perdão, anota aí, Levíticos 4 e Levíticos 5 fala sobre essas ofertas de perdão. Então ele pediu para os levitas e sacerdotes fazerem uma oferta de perdão pela família real, pelo santuário e por toda a população de Judá. E deu ordem aos sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecerem sacrifícios ao altar eterno. Então eles apresentaram os bodes, todos impuseram as mãos sobre eles e abateram para o perdão de Israel. Fica aqui um pedaço aqui que eu não vou gastar tempo agora, pessoal, mas assim, você já ouviu falar daquela expressão bode expiatório? Já ouviu falar, né? Quando a gente fala sobre bode expiatório, é bíblico. Bode expiatório é bíblico. Eu vou resumir, mas eu não vou trabalhar com isso porque a questão do bode expiatório tem a ver com a missão de Jesus Cristo aqui na terra, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Mas eu não vou me deter muito nisso, só vou resumir, tá? Então, quando o povo de Deus aqui, eles iam para as festas, existia a festa dos tabernáculos, a festa dos pães, a festa das cabanas, a festa de Pentecostes, a festa da Páscoa, e tinha um dia que era o dia da festa da expiação. E a expiação era o momento de pedir perdão ao Senhor. Até hoje, lá em Israel, quando eu fui em Israel, eu fui exatamente nesse dia, e você tem um jejum total de toda a nação. Nem o aeroporto funciona, pessoal, nesse dia. Nem o aeroporto funciona no dia da expiação. Por quê? Porque eles param tudo para pedir perdão ao Senhor. E aí o que eles faziam? Eles traziam 2 bodes. Esses bodes ficavam na frente do templo. E aí o que acontece? Um bode eles pegavam esse bode e eles matavam esse bode, né, que era o bode expiatório, porque eles colocavam todos os pecados da população, do povo, sobre aquele bode, e aquele bode era sacrificado, e o sangue era aspergido para que o sacerdote pudesse entrar no Santo dos Santos, que era a presença de Deus, através do derramamento do sangue desse bode, por expiação, por perdão dos pecados do povo, para ele entrar lá dentro. E o outro bode era o bode que ele era mandado para o deserto. Também, todo o pecado era colocado sobre a vida desse bode e uma pessoa levava ele para o deserto e soltava no deserto para o pecado ir embora, para o pecado não voltar, para expulsar o pecado e as pessoas lembrarem, olhando para aquele bode, que aquele ali foi o pecado que foi expulso da nossa população e foi levado embora, tá? Então, assim, tem muita coisa interessante para estudar sobre esses bodes e sobre a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Não vou gastar tempo com isso, porque senão a gente não termina hoje, tá? Então eu só vou deixar isso aqui para não ficar esse negócio na cabeça de vocês. E aí então, a restauração do templo, para quem está anotando, a restauração do templo ela teve 3 fases. Existiram 3 fases na restauração do templo. Se você estiver anotando, coloque aí as 3 fases da restauração do templo por Ezequias. A primeira fase da restauração foi a restauração, a purificação da casa profanada, né? Então assim, porque colocaram deuses estranhos dentro do templo do Senhor,
a casa de Deus foi profanada. Isso que significa profanar. Profanar significa você colocar um outro Deus na frente do Deus verdadeiro. Isso foi uma profanação. Quando alguém coloca um altar de um outro Deus dentro do templo, quando alguém coloca uma estátua da deusa da prostituição dentro do templo, isso é abominação do Senhor e isso é profanar o templo. Então a primeira coisa da restauração foi a purificação da casa profanada. Segunda fase da restauração foi a purificação do templo. Então é importante a gente purificar o templo. Então tirou tudo que era de ruim de dentro do templo, consagrou o templo, santificou os utensílios, santificou o templo, reabriu as portas. Então assim é a purificação do templo, que está aqui no capítulo 29, de 20 a 30, versículo 20 até o versículo 30. E a terceira fase da restauração do templo é quando o povo apresenta as ofertas diante do Senhor, que é do 31 ao 36, ou seja, é a purificação do povo, né? Então, e como que se fez essa purificação e esse sacrifício, essas ofertas que o povo apresenta ao Senhor. Então essas são as três fases. Voltando aqui para o nosso texto, versículo 25 e 26, a gente vê que houve uma ordem, voltou-se uma logística de ordem na vida dos levitas e dos sacerdotes e dos profetas em relação ao templo. Versículo 27 até o versículo 30, Ezequias deu sinal para o início, teve ofertas queimadas, o coral começa a cantar em adoração e toda a congregação louvava ao Senhor. Após os sacrifícios, os reis, o próprio rei e todas as pessoas se ajoelharam, curvaram-se com o rosto em terra e adoraram o Senhor. Então, foi uma atitude pessoal de cada um, começada pelo rei, de se prostrar diante de Deus e de joelhos. Lembra que eu falei para vocês uma vez o que significava, foi com o rei Salomão, o que significa quando um rei se ajoelha diante do Senhor? Esse rei, ele está falando assim: existe alguém maior do que eu, existe um Deus maior do que eu, e eu quero me submeter a esse Deus Todo-Poderoso. Então assim, toda Judá se prostrou diante do Senhor em reverência, em louvor, e adoraram a Deus com alegria, com sacrifícios, com reverência, e se curvaram em adoração ao Senhor. Versículo 31 a 35, Ezequias declarou: todos estão consagrados ao Eterno. Olha só que interessante, né? Então assim, depois dessa cerimônia, Ezequias confirmou para a população e dizendo que já está tudo consagrado ao Senhor. De uma certa maneira, dentro dessa frase de Ezequias está dizendo o quê? Todos estão consagrados ao Eterno, agora é a sua parte. Você entende? O que Ezequias está falando aqui agora é com vocês. A minha parte eu fiz, agora é com vocês. O que nós vamos fazer com o que foi consagrado? Você entende? Está consagrado. É a mesma coisa quando, por exemplo, quando a gente faz aquele culto de consagração das crianças, dos bebês. Está consagrado. Agora é com vocês, pais. Criem os seus filhos nos caminhos do Senhor Jesus. Entendeu? Então, assim, o rei fez essa declaração. Todos estão consagrados. É mais ou menos aquela questão do pastor casando duas pessoas e falando assim, agora vocês estão casados, agora é com vocês, né? Vocês que têm que levar esse casamento para o caminho do Senhor. Pronto, o pessoal está pronto para fazer sacrifícios e ofertas de gratidão no templo. Trouxeram, diz aqui que depois disso, ainda no versículo 31 a 35, trouxeram voluntariamente, generosamente, ofertas ao Senhor. Diz aí, eu não vou entrar em detalhes, mas 600 bois, 3.000 ovelhas, né? Não havia sacerdotes suficientes para sacrificar tudo aquilo que tinha dado como oferta. O culto no templo foi restaurado. Versículo 36, Ezequias e toda a congregação celebraram. Eles criaram uma base firme do templo. E isso aconteceu de uma forma rápida, né? Interessante, né? Em pouco tempo, Ezequias conseguiu restaurar
todo culto, toda ideia, toda a questão de culto ao Senhor. Capítulo 30, a gente vê que o capítulo 30, Ezequias convocou todo Israel e Judá e convidou Efraim e Manassés para celebrar a Páscoa. A gente vê aqui a celebração da Páscoa. Mais uma vez, a gente tem essa questão da Páscoa, né? E uma irmã aí querida perguntou esses dias para mim, Pastor Joel, mas se a Páscoa ela é celebrada depois de Jesus, né, que Jesus morreu na cruz por nós e ele deu a sua vida e a gente celebra o sacrifício, a morte, a ressurreição, né, de Jesus Cristo, por que que lá em Reis a gente viu que por muito tempo não era comemorado a Páscoa e eles começaram a comemorar a Páscoa de novo, né? Só para dar uma relembrada a vocês. Existe hoje, ainda hoje existe a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos, né? Então a Páscoa dos judeus, ela está relacionada com o quê? Lá com Êxodo. Êxodo, quando o povo foi escravizado pelo Egito, eles passaram 400 anos escravizados pelo Egito, e aí quando Moisés vai lá para libertar o povo, essa passagem, né? Inclusive a palavra Páscoa em hebraico significa Pesach, que é passagem do povo do escravidão para a terra prometida. Então a Páscoa dos judeus é celebrada nessa transição de escravos para livres, e a última praga do primogênito foi o quê? O filho mais velho morreria, ou aliás, o filho mais velho morreria na última praga, mas aí o cordeiro pascal era sacrificado e o sangue dele era passado nos umbrais da porta, e todas as pessoas que passaram o sangue na porta das suas casas, eles não tinham seus filhos mortos, eles não sofriam a praga da morte, né? Então, o que acontece? A Páscoa dos judeus está completamente ligada com a Páscoa dos cristãos. Mas como os judeus não acreditam em Jesus, então eles só entendem a Páscoa até essa perspectiva. E nós cristãos entendemos a Páscoa nas duas perspectivas. Nós entendemos o que aconteceu em Êxodo e nós trazemos isso como uma metáfora profética do que aconteceria com Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi o Cordeiro Pascal que derramou o seu sangue, e todos nós estamos manchados com o sangue de Cristo em nossas vidas, e por isso que nós temos a salvação. E o primogênito foi morto. Quem? O próprio Jesus Cristo, que era o filho primogênito de Deus, foi morto para que nós pudéssemos ser salvos da morte. Olha que coisa linda, né? Então assim, é interessante a gente pensar nisso, né? Entender isso, e que o quê? Depois de Juízes, em Juízes não tinha mais celebração da Páscoa. O povo se desviou do caminho de Deus. Então, em Samuel não tinha Páscoa. No começo de Reis não tinha Páscoa. Até que chegou Ezequias e restaurou a celebração da Páscoa dos judeus. Tá? A gente está falando aqui, Ezequias está falando da restauração da Páscoa dos judeus. E aí, a gente vê essa restauração da Páscoa dos judeus. O Ezequias, ele convida todo Israel. Ele não fez isso só com Judá, mas ele convidou todo o Israel para celebrar a Páscoa, né? Tomei o café muito rápido. Tá até doendo. Então, assim, o Ezequias ele chamou isso, só que assim, o povo de Israel do Reino do Norte, eles ignoraram, eles zombaram, eles falaram, eles não acreditaram no que eles estavam ouvindo, e eles rejeitaram, né, a esse convite. Versículos 6 a 9, o Ezequias ele manda essa carta. Ó israelitas, e ele dá aqui 6 instruções para todo Israel, não só para Judá, para o Reino do Norte e o Reino do Sul. Ele fala assim: voltem ao Eterno, 1. 2. Não repitam o pecado que vocês fizeram, né? 3. Não sejam obstinados, né, obsessivos com as coisas do mundo. 4. Confiem no Eterno. 5. Venham ao templo, né? Frequentem o templo do Senhor. E 6. Sirvam o Eterno. São seis coisas que nessa convocação de Ezequiel para todo Israel, ele coloca 6 pontos importantes para que todo Israel se voltasse para Deus, né? Então, vou repetir. 1. Voltem-se para o Eterno. 2. Não repitam os pecados do passado. 3.
Não sejam obsessivos com as coisas do mundo. 4. Confiem no eterno, no Deus eterno. 5. Frequentem o templo do Senhor, que era o templo de Jerusalém. E 6. Sirvam o eterno. E aí, ainda entre o versículo 6 e 9, ele diz que Deus é bondoso e compassivo e ele não rejeitará vocês. Voltem e ele não te rejeitará, ele receberá vocês com os braços abertos. Essa questão até faz a gente lembrar da história do filho pródigo, não é verdade? O filho que abandonou o pai, pegou todos os bens, gastou com ele mesmo e voltou para a casa do pai, e o pai o recebeu de braços abertos. Né? Sem o filho precisar falar nada, o pai recebeu esse filho de braços abertos, né? Foi e aí a gente vê assim essa questão. Se eu não me engano, foi a pregação do Natal do ano passado que a gente fez ali naquele caicão lá. Eu falei sobre essa questão do controle e tal, né? Mas assim, tá bom. E aí eu vejo aqui que Deus, o Ezequias está falando que Deus vai aceitar se você voltar para ele. Versículo 10 a 12, os mensageiros que levaram essa mensagem falaram que os israelitas não levaram isso a sério, mas alguns da tribo de Asser, de Manassés e de Zebulon aceitaram e vieram para Judá. Deus agiu poderosamente trazendo união, né? Eles acataram a ideia do rei e a palavra do Eterno. Versículo 13 a 17, uma imensa multidão reuniu para a Páscoa e a festa dos pães sem fermentos, e eles decidiram eliminar os altares dos deuses pagãos. No dia 14 do segundo mês, eles abateram o cordeiro pascal. Só um detalhe aqui, eles prorrogaram a festa, era para ser feito um mês antes, mas eles fizeram um mês depois, por conta de eles não terem conseguido preparar todas as coisas para essa festa, né, e para avisar o povo. Mas, e tá relatado na Bíblia, né? E aí a gente vê aqui que, versículo 18 a 19, algumas pessoas não participaram porque eles não tinham se consagrado. Então existia aqui nesse texto ele fala que o povo se preparou para a festa da Páscoa. Ou seja, um mês antes da festa da Páscoa, eles se prepararam para a festa da Páscoa. E isso nos faz lembrar da Quaresma, não é verdade? A Quaresma é o quê? É um preparativo para a Páscoa. Nós nos preparamos. Então quer dizer que quem não se preparou na Quaresma não pode celebrar a Páscoa? Pode. E aí a gente vê que Ezequias, aqui no versículo 18 e 19, ele ora por aquelas pessoas que não se prepararam para a Páscoa, mas que com o coração sincero gostariam de celebrar a Páscoa. E aí o Ezequias ora por essas pessoas, e aí diz que Deus perdoa essas pessoas que buscam com sinceridade, né, ou a sinceridade do coração, mesmo que eles não tenham se consagrado. Versículo 20, Deus respondeu, o povo foi restaurado. 21 e 22, celebraram a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, com grande entusiasmo, e os sacerdotes e os levitas, eles louvavam todos os dias. Ezequias elogiou os levitas em como que eles conduziam o povo para adoração, né? Então o rei aqui elogiava a equipe de louvor, em outras palavras, né? Que eu acho uma coisa muito importante, né? É importante que a gente faça aquilo que a gente fez no outro dia, que a gente começou a abençoar as pessoas com elogios, com palavras, né? Declarar a palavra de bênção para as pessoas. Eu estava conversando com meus pais outro dia, né? Porque existe uma coisa chamada rosas de encorajamento, né? Quando uma pessoa morre, as pessoas levam rosas de encorajamento, né? E aquelas rosas, eles começam a falar: puxa, essa pessoa era tão boa, essa pessoa fez coisas tão boas, essa pessoa me ajudou, essa pessoa... Começa a falar um monte de elogio daquelas pessoas, só que tem um problema. Aquela pessoa está morta. Então, tipo assim, o que adianta você levar rosas de encorajamento para quem já morreu? Dê rosas de encorajamento hoje, né? Faça isso hoje,
né? Aproveita teu WhatsApp, manda uma mensagenzinha para alguém, abençoa alguém, elogia a pessoa, fala, olha, você é muito bom para mim, você tem me abençoado, obrigado porque você é o líder da Inc, obrigado porque você faz isso, né? Agradecer o pessoal da equipe de louvor, ou equipe de louvor, obrigado porque vocês têm se dedicado, a equipe que está fazendo transmissão do culto, obrigado porque vocês estão se arriscando em ir lá para a igreja, pessoal, o Massa que está cuidando da reforma da sede, ô Massa, obrigado porque você tem se dedicado. Pessoal da infraestrutura, obrigado porque vocês têm dedicado seu tempo. Tesoureiro da igreja, obrigado porque você tem se dedicado pelas finanças da igreja. Você entende, pessoal? Ao invés de esperar a pessoa morrer para elogiar, vamos elogiar agora, né? Mesmo seus pais, vamos elogiar agora. Não deixa para elogiar depois que morrer. Não vai adiantar nada, né? Vamos elogiar agora, vamos agradecer agora, vamos abençoar agora, tá bom? Versículo 22 e 23, então, a gente vê que eles prorrogaram a festa estava tão boa, foi 7 dias de festa, eles colocaram mais 7 dias de festa. E o comentário bíblico diz o seguinte, que a autenticidade do despertamento religioso que houve nesse povo, do reconhecimento do seu pecado, do despertar da purificação, da consagração e da santificação, eles dobraram a festa, né? Então, assim, em outras palavras, isso significa o quê? Que o efeito da restauração, da autenticidade desse despertamento na vida deles, gerou um prolongamento da festa do Senhor. Versículo 24 a 26, a gente vê que o Ezequias ele forneceu 1.000 bois, 7.000 ovelhas, ou seja, a oferta começa pelo rei, né? Então, se o povo, né, para o povo se tornar um povo generoso, isso tem que começar primeiro com quem é líder. Isso de uma certa forma é aquilo que Jesus Cristo falou no lava-pés, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Eu estou lavando o pé de vocês, agora vai e faça o mesmo, né? Então, ou seja, para você ser líder, primeiro você tem que dar exemplo. Você quer implantar uma coisa na igreja? Tá, então primeiro começa com você. Você se dedica, você se esforça, você mostra e depois a gente pede para os outros fazerem, né? Então é isso que Ezequias tinha isso na cabeça dele, né? Então a gente vê que os sacerdotes estavam preparados, os levitas, Jerusalém era uma alegria só. Desde a cerimônia da dedicação do templo com Salomão, nunca se tinha experimentado uma festa e uma alegria tão grande dentro do templo. Versículo 17, os sacerdotes e os levitas encerraram essa festa e declararam bênção sobre o povo, né? E eu entendo que essa bênção é uma coisa muito importante, a bênção que o pastor faz no final do culto é muito importante, né? Eu entendo que não necessariamente precisa ser com o pastor, mas eu gosto que a bênção apostólica seja feita com o pastor. Eu já vi muita igreja cantar a bênção apostólica, né? Que a graça do Senhor Jesus né? Então, assim, todo o amor de Deus, o Pai, toda essa bênção pode ser dada um para os outros? Pode, claro, graças a Deus é uma bênção que a gente tem que trazer uns para os outros, mas eu entendo muito nessa questão de uma ordem dentro da igreja, que o pastor faça essa bênção apostólica no final do culto, né? Não vai ser o diácono, não vai ser o tesoureiro, não vai ser a professora de escola dominical, vai ser o próprio pastor que vai lá fazer essa bênção apostólica. Claro que isso não impede da gente abençoar uns aos outros. No culto infantil, o pastor não está lá, as crianças cantam essa música, né? Então é uma bênção, né? Então, assim, só para deixar assim um ponto de vista do pastor Joel. Não tenho nada contra. Eu prefiro que o pastor, se tem pastor dentro dessa igreja, que o pastor faça essa bênção apostólica. Capítulo 31. Depois da Páscoa, todos voltaram para suas casas, destruíram todos os monumentos de deuses e só então eles voltaram às suas atividades normais. Então o capítulo 31 fala sobre a restauração das ofertas e do sustento para aqueles que trabalham na obra do Senhor de tempo integral. Então, para uma pessoa trabalhar na obra de Deus de tempo integral, que trazendo para os dias de hoje seria a minha parte, né? Então, a oferta que é dada na igreja, os dízimos que são dados na igreja, eles sustentam os sacerdotes que trabalham de tempo integral na igreja, né?
Entende? Então é mais ou menos essa ideia do que está se falando. Para a gente ter um pastor de tempo integral, fazendo a obra integral do trabalho de Deus, a igreja que sustenta ele, porque senão ele vai ter que trabalhar à parte para sustentar a sua casa. Né? Isso não impede de um pastor ter dupla função, trabalhar fazer o seu trabalho e ser pastor da igreja. Né? Isso não impede, isso não é um erro, isso não tem nada de errado nisso, né? Então, assim, depende muito da vocação de cada um, né? Então, aquele pastor foi vocacionado para trabalhar de tempo integral. Aquele outro pastor foi vocacionado para trabalhar de tempo parcial, né? E aí também tem o envolvimento do regimento interno da denominação, da igreja. Tudo isso depende muito de como que se organiza a igreja para isso. Mas, aqui nesse capítulo 31, a gente vai ver, no versículo 2, o Ezequias, então, ele organiza as funções e as ordens do culto. Versículo 3, ele redefine o calendário das festas e das ofertas e dos cultos diários. Então, Ezequias está dando uma ênfase aqui na logística de culto e de festas do calendário do povo de Deus. Versículo 4, pediu que a população assumisse o sustento dos sacerdotes e dos levitas para uma dedicação completa. Então, para que os sacerdotes e os levitas não precisassem trabalhar para o seu próprio sustento e se dedicassem completamente à obra do Senhor, então o rei pediu para a população ajudar na oferta das pessoas para com o templo, para que esses sacerdotes, esses levitas, se dedicassem exclusivamente para a obra do Senhor. A gente vê aqui que existe, o versículo 5 a 7, os israelitas, olha só que bonito, né? Os israelitas, né, o povo de Judá e os israelitas responderam generosamente, trouxeram o dízimo de tudo e ao Senhor, ao templo. E aí eu vou dar uma breve paradinha aqui eu sei que o tempo está bem avançado, mas uma breve paradinha para dar uma trabalhada com o dízimo. Eu sei que a gente precisa de um dia para explicar dízimo e oferta com mais clareza. Eu já falei para vocês sobre as ofertas voluntárias no outro estudo, né? Eu falei para vocês daquelas ofertas voluntárias, trouxe vários versículos para vocês, só queria falar um pouquinho sobre o dízimo, rapidamente, tá? Então, se você está anotando aí, coloca assim, a importância do dízimo. E coloca aí Malaquias capítulo 3, versículo 8. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Coloca aí Levíticos 27, 30 até 33. E coloca Números 18, 21 e Números 18, 24. Tá? São textos que falam do que é esse dízimo, né? No tempo de Moisés, o dízimo era um imposto cobrado pelo povo de Deus para dar esse dízimo, que era uma forma de as pessoas entenderem que tudo aquilo que eles ganham, eles dão a 10% de tudo que eles ganham para Deus. Isso não era uma oferta voluntária, isso não era voluntário, isso era algo que foi instituído pelo governo de Moisés ali no povo de Deus para o Senhor, e que começou com Abraão lá no fator Melquisedeque, no rei de Salém, Melquisedeque, e Abraão deu o dízimo de tudo aquilo que ele possuía. O sacerdote Melquisedeque de Salém, ele faz a Santa Ceia junto com Abraão, uma coisa muito interessante. Não existia templo, não existia povo de Deus, não existia nada do que a gente entende hoje como santuário, como povo, como culto. E o próprio Abraão, junto com esse Melquisedeque, ele faz exatamente o que a gente faz até hoje na igreja, que é o culto ao Senhor, a Santa Ceia e a entrega do dízimo, tá? Não é obrigatório, assim, ninguém na igreja vai chegar para você e falar assim, é obrigatório, se você não fizer o dízimo, você não vai participar dessa igreja. De jeito nenhum. Isso é algo que você decide com Deus, isso é um compromisso que você faz com Deus, não é com os homens, é com Deus. É um compromisso que você faz também pensando no sustento da tua casa. Você não vai pegar o dízimo, né, e sacrificar o sustento da tua casa, passar fome e necessidade para você dar o dízimo na igreja. Então, assim, tem uma certa correlação aí com a necessidade, existe uma relatividade nessa questão.
né? Se você nunca dizimou, dar 10% do que você dá é muito difícil, é praticamente impossível, né? E você tem que começar devagar, não queira já fazer isso de uma vez, mas é um processo de transformação da vida e do compromisso desse cristão. Então, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que nós não podemos administrar o dízimo. O dízimo já é do Senhor, né? Como eu falei para vocês aqui em casa, quando o nosso recurso, quando o nosso salário, a oferta entra, a gente pega o 10% e já dá para Deus. Não interessa o que a igreja vai fazer. A gente não pode administrar o dízimo. Eu vou contar um caso rapidamente para vocês. Lá na igreja coreana, eu tenho uma amiga muito rica, mas ela é uma das coreanas mais ricas que eu conheço na colônia brasileira, na colônia coreana aqui no Brasil. E ela me chamou para almoçar um dia e ela falou assim: Joel, eu estou em dúvida se eu sou dessa igreja ou se eu sou daquela igreja. E aí ela estava almoçando comigo, que ela é muito minha amiga, desde jovem ela é minha amiga, e ela falou assim: Joel, eu queria dar meu dízimo para você. Eu fiquei super tentado, eu falei, poxa, mano, imagina o tamanho do dízimo dessa mulher, né? O dízimo vai ser gigante, né? Eu imagino, não vou imaginar, senão eu vou pecar. Mas assim, mas assim, a mulher falou assim: eu vou dar o dízimo para você, Joel, porque como eu não decidi que igreja que eu sou, eu vou dar o dízimo para você. Eu falei negativo. Eu falei para você assim: você não pode administrar o dízimo do Senhor. O dízimo você dá para o Senhor, você não dá para uma pessoa, você não administra o seu dízimo, você não fala assim: eu acho que minha igreja está fazendo errado, está usando dinheiro para coisa errada, então eu vou pegar o meu dízimo, eu vou dar um pedaço para o missionário tal, um pedaço para o pastor tal, um pedaço para tal. Não, a gente não administra, pelo menos isso que eu aprendi, tá, pessoal? É isso que eu aprendi. A gente não administra o dízimo. O dízimo a gente dá para o Senhor. A gente vai lá na igreja e a gente dá para a igreja que a gente pertence. Se você pertence à igreja tal, você dá o dízimo para a igreja tal. Se você é membro da Igreja Metodista Livre de Diadema, você dá o dízimo em Diadema. Se é membro da Igreja Metodista Livre da Saúde, você dá o dízimo na saúde. Se é membro da Igreja Metodista Livre da Vila Mariana, você dá o seu dízimo para a igreja que você pertence, tá? Eu entendo dessa forma. E quando você dá o dízimo ali na igreja, você está dando para o Senhor. E se a liderança estiver usando de forma errada esse dinheiro, pessoal, você fez a tua parte. E aqueles líderes vão pagar por ele estar usando o dinheiro da maneira errada. Você entende o que eu estou falando, pessoal? A nossa atitude é entregar o dízimo ao Senhor. O que vai se fazer com esse dinheiro? Deus colocou a liderança dessa igreja lá e eles que vão ter que usar da maneira certa, você entende? A responsabilidade, se eles errarem, a culpa é deles, não é minha. Porque eu fiz a minha parte, eu entreguei para o Senhor, tá? Então só alguns detalhes, mas um outro dia a gente pode falar sobre dízimo e oferta para vocês entenderem. Aliás, assim, eu agradeço muito a nossa igreja. Apesar da pandemia, o povo está fazendo a transferência, está fazendo oferta ao Senhor. A tesouraria veio falar para mim: pastor, é maravilhoso, mesmo em tempo de pandemia, a nossa igreja está dizimando e está dando oferta para a igreja, e assim, como se nunca viu na história, assim, Deus está fazendo algo fantástico. A gente não sabe se é por causa da transmissão do culto, que mais de 200, 300 pessoas assistem o nosso culto, né? E pessoas de fora têm ofertado para as nossas igrejas, e aí, assim, de uma forma muito estranha, né? Todas as igrejas hoje estão com a sua oferta caindo por conta de não ter culto ao vivo, porque não está reunindo na igreja. A nossa igreja está sendo o contrário, o culto, a oferta está aumentando, né? Então, assim, é uma bênção de Deus, e quero agradecer vocês que têm sido fiéis e têm ofertado ao Senhor, né? Porque isso é bênção para a nossa igreja e é louvor ao nosso Deus. Onde que eu tô? Falei demais. Vamos lá. Capítulo 31, Ezequias aqui, versículo 8 e 9. Ezequias viu as ofertas, elogiou as ofertas, eu acabei de elogiar as ofertas também, né? Elogiou as ofertas de dedicação do povo, e ele não sabia o que fazer com tanta oferta. Olha que interessante. O rei não sabia o que fazer com tanta oferta. Ele mandou aumentar, limpar a dispensa
para poder guardar as ofertas na despensa. Versículo 11 a 13, Ezequias pediu que limpassem as dispensas aqui, né? Todos demonstravam grande dedicação às ofertas e na consagração pessoal. Mais uma vez, pessoal, olha aqui a palavra consagração aparecendo. E ninguém ficou de fora. Versículo 19, a organização dos sacerdotes. Versículo 20 e 21, o Ezequias fez essa organização em todo o território de Judá e foi correto perante ao Senhor e sempre buscava a orientação de Deus e se dedicava de corpo e alma e era muito bem sucedido. Olha só, pessoal, o sucesso de Ezequias vinha por conta da sua dedicação. Capítulo 32. O capítulo 32, ele começa falando que o Senaqueribe, o rei da Assíria, resolveu atacar Judá. E esse ataque de Judá tinha uma causa, tá? A causa não está escrito aqui em Crônicas, mas está escrito lá em Reis, porque assim, o Ezequias, como ele estava sob o domínio do rei da Síria por conta das outras guerras, né? Ele pagava imposto para o rei da Síria. E um belo dia, Deus falou para o Ezequias que não era mais para pagar imposto para o rei da Síria. E por conta de que o Ezequias parou de pagar imposto para o rei da Síria, o rei da Síria resolveu atacar Judá. O rei da Síria, então, versículo 2 e 4, ele sitiou as cidades fortificadas de Judá. E o versículos 2 a 7, Ezequias percebeu isso e percebeu que a água que eles consumiam vinham de dentro das terras de Judá. E aí Ezequias, de uma forma, ele isolou as águas para as águas não irem mais para o exército de Senaqueribe da Síria. Versículos 5 e 6... Ele reparou as brechas dos muros, reforçou a defesa e convocou o exército. Do versículo 6 a 8, muito interessante, Ezequias ele volta para o povo e ele diz para o povo o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo do rei da Síria, estamos em grande número e temos Deus ao nosso lado. Pessoal, com Deus ao nosso lado, quem pode contra nós? Não é verdade? Quem pode contra nós se Deus está do nosso lado, né? E eu faço até uma relação dessa frase de Ezequias para com o seu povo, com Deus falando com Josué antes de conquistar a terra prometida, não é verdade? Seja forte e corajoso, né? Então essa é a palavra de Deus para ele. Mas o que acontece aqui, versículo 9 e 15, Senaqueribe, então, tenta convencer o povo para não confiar nesse Deus, falando que esse Deus é fraco. Ele insultou o Deus eterno, ele insistiu em confundir as pessoas. Versículo 20 e 21, o rei Ezequias com o profeta Isaías, olha só, o Ezequias com Isaías, eles buscaram, oraram e clamaram ao Senhor. Imagina, né? Deus enviou um anjo, destruiu todos do acampamento de Senaqueribe, do exército da Síria, até que o rei da Síria, o Senaqueribe, teve que voltar, né, bater em retirada da Síria, e quando ele entrou no templo do Deus dele, lá dos deuses da Síria, o próprio filho do Senaqueribe matou o pai, o Senaqueribe. 22 e 23, Deus livrou o Ezequias e os moradores de Jerusalém e continuou cuidando do seu povo. As pessoas surgiram de todos os lugares, ofertando ao Senhor, e as nações vizinhas o admiravam. Ezequias ficou doente, quase morreu. Ele orou ao Senhor e Deus fez um milagre na vida do Ezequias. Versículo 25 e 26 diz que é o pecado de Ezequias, mas ele não teve gratidão, tornou-se arrogante e despertou a ira do eterno Deus. E mais tarde Ezequias e o povo reconhecem o erro, né, e se arrependem do seu erro, e aí Deus conteve a sua ira. Versículo 27 a 31, enriqueceu, foi respeitado, foi próspero em muitas áreas. Quando o governo da Babilônia veio, Deus deixou ele, fez um teste de fidelidade. Foi aquela questão que a gente viu em Reis, que ele levou os mensageiros da Babilônia para ver o que ele possuía, as riquezas dele, e depois houve uma profecia de que todas essas riquezas iam ser levadas para o cativeiro, lá para a Síria, para a Babilônia, aliás, né? Morreu e teve um funeral de honra. Acabou o versículo, o capítulo 32. Pessoal, o que vocês acham de eu deixar o capítulo 33 para amanhã?
porque já estamos a quase 11h40, tá? Então, assim, vamos deixar o capítulo 33 para amanhã, e aí eu continuo amanhã com o 33 e a gente faz 4 capítulos amanhã, e aí fica um pouco mais leve. Pode ser, pessoal? Tá? Para não ficar muito pesado para vocês. Eu vou aqui até amanhã direto, se vocês quiserem, mas assim, tô pensando em vocês. E vocês já devem estar meio cansados também, não tá conseguindo mais absorver mais nada também, né? Então, assim, bom que tá gravado, né, pessoal? Tá gravado, a gente pode ver de novo, né? Tudo que você não conseguir pegar, depois você vai lá na gravação, tá bom? Não vou abrir para resposta, para perguntas, comentários, porque a gente já estendeu bastante o nosso tempo hoje, tá bom? E eu vou dar uma dica para vocês. A gente falou tanto de consagração, a gente podia cantar a música Consagração amanhã. O que vocês acham, né? Vamos cantar a música Consagração amanhã. A gente começa a nossa devocional cantando a música Consagração, tá bom? Vou terminar com uma oração e aí a gente já termina esse período aqui que eu acho que eu já cansei bastante vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela história do rei Ezequias, que nos faz aprender muitas coisas para a nossa vida cristã, em especial essa questão da consagração. E eu quero consagrar a vida de cada pessoa que está se dedicando aqui nessa devocional, nesse estudo bíblico, Pai. Eu consagro a vida de cada um, Pai. Consagro a dedicação que eles estão tendo ao Senhor. Nós consagramos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar em relação à Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostra o Teu cuidado, o Teu amor pelas nossas vidas, nos ensinando, nos disciplinando, nos corrigindo através do estudo da Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem derramado tanto amor sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, cuidando de cada um de nós com a Tua mão, com a Tua palavra, e nos protegendo e nos abençoando, mesmo em tempo de pandemia, de isolamento, de dificuldade, de provação. Nós não olhamos para a nossa aprovação, nós olhamos para Ti e confiamos no Senhor. Nos ajuda a romper em fé mais um dia, consagramos esse dia ao Senhor, essa semana entregamos ao Senhor, para que o Senhor esteja sendo glorificado através das nossas vidas. Oramos tudo isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo dia, um ótimo almoço aí também, tá bom? Então até mais, pessoal. Até amanhã. A gente se vê amanhã, tá bom?